Eu abro hoje o jornal O Estado de São Paulo e vejo que a gestão Bolsonaro já mudou pelo menos 20 nomes no comando da Polícia Federal. E é uma notícia que deixa, ou pode deixar, as pessoas um pouco mais ligadas à ideia de um Estado independente, preocupadas, porque observa um processo que é um processo inadequado, impróprio, que é uma tentativa de todos os governos, e este não é diferente, de tentar tomar conta do Estado. Então eu queria falar um pouquinho sobre essa diferença, que pode parecer um pouco chata, entre o que é governo e o que é Estado. Quer dizer, o que é o governo e o que é o Estado? O Estado é aquele aparelho, com aquele corpanzil, em parte admirável, em parte repugnante, que é fixo e fica ali. São estruturas permanentes e que independem do comando político do momento, que é o governo. Então, a Receita Federal. A Receita Federal não tem que ter conexão com o governo, a não ser prestar contas. Então, na Receita Federal, por exemplo, num passado, ela já foi altamente politizada. Mas assim, de dar nojo. O responsável por um cargo de confiança no aeroporto era nomeado por um deputado. E o mesmo num porto. Era um negócio, uma brigalhada. E esse processo foi diminuindo e a profissionalização foi aumentando. Então a Receita Federal hoje, para cargos de confiança, por exemplo, saiu uma portaria do ano passado, em que um cargo de confiança numa unidade da Receita Federal tem que ser resultado de um processo que gera uma lista tríplice e que vai ser escolhido pelo comando da Receita Federal entre pessoas com um determinado perfil e que tem que fazer um plano de ação para poder dizer o que vão fazer naquele lugar, e eles têm que ter um período mínimo de experiência, etc. Então, há um processo de profissionalização da Receita Federal que vem de um bom tempo para cá e que vem sendo aprimorado, o que é muito importante. Antigamente, a Receita Federal importunava o contribuinte indo fazer uma fiscalização para daí então descobrir se havia ou não algo a ser investigado. Hoje em dia, pelos sistemas de controle da Receita, ela só vai visitar quando ela tem a sensação, a impressão, os dados indicam que é hora de fazer uma fiscalização. Então, há um respeito maior, ainda que ninguém goste da Receita Federal, porque a Receita Federal trabalha com um negócio chamado contribuinte, dando a impressão de que é algo voluntário, mas não é. Eles vão lá e tomam o dinheiro. Então não tem nada de contribuinte. Ela cumpre as regras e as leis, etc. e tal. Tem um lado complexo que são das normas, muito confusas, algumas impenetráveis. Departamentos contábeis hoje, não é de hoje, mas departamentos contábeis no Brasil vivem um grande desafio. Ao cumprir uma norma, às vezes eles descumprem outra norma e, não raro, pagando um determinado tributo, recebem às vezes uma multa porque entendiam estar cumprindo certinho a determinação e não estão. Então, a estrutura está profissionalizada, agora tem ainda um desafio normativo que precisa ser enfrentado com muita rapidez. Em parte tem a ver com a reforma tributária, mas em parte tem a ver com a gestão mesmo da Receita Federal, aí sim do governo, das leis e do Congresso Nacional, que precisam ser olhadas com mais atenção, com mais cuidado. No caso da Polícia Federal, você tem um processo de profissionalização também, que é importante, de anos para cá. A Polícia Federal está mais profissionalizada. As operações vazavam todas. Hoje em dia é algo muito mais difícil você falar em vazamento de operação. A Polícia Federal anunciou o encerramento, por exemplo, agora de uma investigação bastante importante para nós. Durante meses, as praias brasileiras foram tomadas, e quando a gente fala as praias brasileiras, uma quantidade absurda, 11 estados, 1000 pontos de praia, centenas de animais, 55 áreas de proteção marinha atacadas por aquelas manchas de óleo.
A gente lembra, né, Fábio, Débora, ouvinte querida, quantos e quantos relatos horrorosos e como isso destruiu, comprometeu o turismo no Brasil, o Nordeste tomado por manchas de óleo em tudo que é parte. Pois a Polícia Federal fez um trabalho de investigação muito importante, com a ajuda de outros órgãos do Estado, e foi lá e descobriu. Foi um navio de origem grega que pegou petróleo na Venezuela e estava indo em direção à Malásia, e em certo ponto esse óleo começou a vazar e foi um desastre ambiental sem precedentes. Assim, um negócio para o Brasil foi um negócio horroroso. E ela encerrou esse inquérito. Como encerrou o inquérito do atentado ao presidente da República, que não se conforma com a conclusão da Polícia Federal, que fez duas investigações, está na terceira investigação e sempre conclui a mesma coisa. O tal Adélio Bispo é um camarada que agiu sozinho. Não há o que se possa investigar para tentar achar algo diferente. Só a máquina de fake news do governo, a máquina de fake news do Palácio do Planalto, ou a máquina de fake news bolsonarista, ou até a máquina de fake news petista, né? Tentando ver o que não existe, que é uma conexão entre o Adélio Bispo e figuras bolsonaristas, por incrível que pareça. Tem ala petista que prega, que defende essa visão amalucada, tão amalucada quanto o seu oposto, que é imaginar que o Adélio Bispo agiu sob ordens políticas, do PSOL, seja lá o que for, que é uma loucura completa. Então, a Polícia Federal tem mostrado nas suas investigações que trabalha segundo regras rígidas. E não é à toa que é uma das instituições de Estado mais admiradas do país. No entanto, há uma tentativa, e essa tentativa vem sendo registrada, e a reportagem de hoje mostra isso, do governo tomar conta da Polícia Federal. Todos os governos tentaram, de alguma maneira, mandar na Polícia Federal, mandar na Receita Federal, mandar no Banco Central, mandar nos órgãos de controle, e nos órgãos de fiscalização, e nos órgãos de investigação. Era mais fácil fazer isso antes. Hoje, o governo troca superintendente. Dos 27 superintendentes, 10 superintendentes foram trocados diretamente pelo presidente da República e acompanhando de perto, etc. e tal, mas não consegue mandar na Polícia Federal. Está cada vez mais difícil mandar na Polícia Federal. Então, há notícias, troca o diretor-geral, troca um superintendente, mas a máquina funciona de maneira independente. Tem que aprimorar isso cada vez mais para blindar as estruturas. E isso é importante. Há um pano de fundo que a gente precisa acabar no Brasil, mas tem que acabar no Brasil, que é o excesso de cargos comissionados espalhados por todos os lugares, que é o que permite o tal governo enfiar a pata no Estado. O Brasil tem 30 mil cargos que são comissionados. 30 mil cargos. Alguns, boa parte deles, são ocupados por funcionários públicos. São funções gratificadas. Então é um funcionário público que ganha um adicional para exercer aquela função gratificada. Mas ainda há muitos cargos que são decididos pelo próprio presidente da República. É inacreditável. Mas o presidente da República nomeia uma barbaridade de cargos. São mais de 3 mil cargos, que o próprio presidente da República pode nomear. Desse total de 30 mil cargos e funções públicas, 3.500 são indicações diretas do presidente da República. Como é que pode isso? O presidente da República chega e tem 3 mil indicações diretas, ele. Uma troca de governo na Alemanha, nós estamos vivendo agora, testemunhando uma troca de governo na Alemanha, troca 1.000 pessoas de cargos comissionados. Nos Estados Unidos, você tem 8 mil cargos comissionados. O Brasil tem 30 mil. 30 mil cargos comissionados. É um negócio que é uma disfunção que a reforma administrativa nem passa perto, mas nem quer olhar. Então, ou o Congresso Nacional para prestar atenção nisso, ou nós vamos ficar dando notícias de tentativas de interferência e o governo tentando meter a mão no Estado a cada governo, no próximo governo que entra, nesse que continua essa batalha em torno da Polícia Federal, etc.
E os governos anteriores que tentaram a mesma coisa, alguns mais bem-sucedidos do que outros. Não pode. Mas isso é lei. As leis têm que mudar. Hoje os cargos em comissão estão previstos em lei. Não é uma coisa que os governantes vão lá e mexem. Mexe porque está na lei. No TCU, por exemplo, entra um ministro, ele tem 2 cargos em comissão só, por gabinete. Mas a regra de profissionalização do Tribunal de Contas da União, que, olha, é de se discutir ainda, se não pode aprimorar ainda mais, não é seguida nos estados. Os estados, em boa parte deles, é uma bandalha. O Tribunal de Contas dos estados é uma bandalha total. E olha que é o Tribunal de Contas. Então, a maneira que existe, a maneira disponível para que a gente não veja mais notícias desse tipo, presidente tentando interferir na Polícia Federal, presidente tentando interferir na Receita Federal, agora o presidente quer tirar o COAF de novo do lugar onde está, agora está no Banco Central, já teve no Ministério da Fazenda, o Moro queria colocar no Ministério da Justiça. Esse tipo de coisa não pode acontecer. Estruturas de Estado têm que ficar onde estão e assim se forma a tradição. Não tem que ficar mexendo. Então a notícia da tentativa do presidente ou do presidente tentando mexer na Polícia Federal não é boa, não é positiva, mas o fato de a Polícia Federal continuar a ser independente, apesar disso, é uma boa notícia, como é uma boa notícia a independência do Banco Central, como é uma boa notícia a independência da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, do Procurador-Geral, da Procuradoria-Geral, é uma coisa também importante. Quanto mais a gente conseguir profissionalizar o Estado, melhor. Tem que fazer isso nas agências reguladoras, de uma forma muito forte. Agora, o processo de contratação, o processo de admissão, o processo de nomeação dos diretores, dos presidentes e dos responsáveis por isso tem que ser cada vez mais bem feito. Não dá para colocar qualquer um, nem fazer sabatina pela metade, como a gente vê as sabatinas do Supremo Tribunal Federal, que perto das outras é até de alta qualidade. Mas nessas outras funções, a construção política é muito forte, Tribunal de Contas da União, os ministros são escolhidos politicamente, isso vale para as agências também. Você tem agências reguladoras, onde os dirigentes não têm grande experiência, não. Então, tem que profissionalizar. Essa batalha pela profissionalização não está prevista na reforma administrativa. Nenhum político quer isso. Eles querem a bandalha mesmo, eles querem poder nomear quem eles puderem nomear, para fazer política aonde não se deve. Política é para se fazer no governo e não no Estado brasileiro.